No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos entender como devemos considerar quando nós lemos o texto bíblico, como deve estar o nosso coração e o consolo que a palavra nos traz. Está no ar Escola Bíblica. Olá, tudo bem? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Como é que você passou de ontem? Como é que iniciou a semana? Hein? Como é que está seu coração? Confiante? Se você está ligando a televisão, acessando a internet e está assistindo pela primeira vez esse programa, esse é o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de abrir a Bíblia, de estudarmos, de analisarmos. Estamos, nesta temporada, estudando o nosso novo estudo bíblico. Esse estudo bíblico foi preparado, são 15 lições. O tema é a procura da verdade, o tema geral, e nós estamos analisando o segundo estudo. Eu posso confiar no texto bíblico? Nós já vimos o primeiro estudo, se Deus existe. O próximo será sobre a criação. Hoje queremos concluir esse tema, se eu posso confiar realmente na Bíblia. Você pode receber gratuitamente aí na sua casa, é só você ligar para a gente. Vou te dar aí 3 opções. A primeira é mandar uma mensagem para o WhatsApp. É o 12982444449, tá? Então você manda agora. Quero receber o novo estudo. Esse que está sendo estudado aí na Escola Bíblica, a procura da verdade. Ou você pode ligar no horário comercial para o 12 21 27 31 21, tá bom? Ou você pode acessar o nosso site, biblia.com.br, preenche o cadastro e você vai receber gratuitamente. Isso mesmo, não custa nada. Você vai receber na sua casa e você acompanha a gente, tá? Ontem eu mencionei que se você já recebeu, você está acompanhando, já recebeu, manda uma fotinho para a gente, tá? Manda uma fotinho, diga, olha, eu já recebi meu estudo, estou acompanhando aqui, tá? Estamos no segundo tema. Eu estou ampliando, estou dando outros textos que estão aqui também, tá bom? Mas você vai fazendo suas anotações, tá? Para que você aprofunde mais, como eu tenho feito aqui a cada temporada, o conhecimento na palavra de Deus. Se você deseja mandar um pedido especial de oração, pergunta, comentário sobre o tema, anota aí também o WhatsApp do nosso programa, é o 12981091268. Terei a alegria de orar por você. A Lídia lê cada um, me envia e eu oro por cada pedido especial de oração aqui, tá bom? E perguntas também, eu, a Lídia, nós estamos aí dispostos sempre a te ajudar, tá bom? Vamos orar para que a gente tenha iluminação ao abrirmos a palavra. Eu quero orar por você que me dá a oportunidade, o privilégio para a gente estudar juntos a Bíblia. Pai do céu, mais uma vez a gente vai abrir Tua palavra. Ajude-nos a entender através do Espírito Santo. Ontem a gente deu informações técnicas, elas são importantes para a nossa compreensão, para a gente olhar para a Bíblia e ter conhecimento do que ela é. Mas a gente quer o poder do Espírito para que a gente aplique no nosso viver. Eu também peço uma oração, uma bênção especial, oro, né? Eu peço uma bênção especial por cada um dos nossos telespectadores. Que o Senhor abençoe a ele nesse momento. Não sei quais são as necessidades.
se são físicas, se são materiais, se são espirituais, que o Senhor os atenda conforme os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a pegar sua Bíblia e você analisar o texto junto comigo. Como eu sempre menciono, eu uso a tela para se tornar mais didático, tá? Porque aí a gente vai lendo aqui, né? São feitas as observações, a gente vai sistematizando. Como eu digo, é como uma sala de aula. E o nosso material didático é o estudo que a gente oferece, tá bom? Então vamos lá. Ontem eu terminei com o texto de Lucas, capítulo 24, versos 44 e 45. São ideias importantes. Quando eu vou para o texto bíblico, o que eu devo considerar? Tá? Porque qual é o risco que a gente corre? A gente corre o risco de colocar a nossa visão e a nossa interpretação. Porque a Bíblia, por si só, ela se interpreta através da atuação do Espírito na nossa mente. Mas ela passa pela minha mente. O Espírito inspirou o autor bíblico e agora vai chegar na minha mente. Então, o Espírito tem que me iluminar. Porque aqui estão as minhas ideias, a minha história, as minhas pressuposições, a visão que eu tenho. E quando eu vou para o texto bíblico, é natural que eu leve essa carga, além do meu estado emocional também. Como eu estou naquele momento. Eu não sei se você lê a Bíblia normalmente, mas quem leu, por exemplo, já sentou, às vezes não estava bem, as coisas não estavam bem no trabalho, não estão bem às vezes, no contexto familiar, uma preocupação, e você senta, não tem jeito. A sua carga emocional do momento, da sua história, da visão, da forma como foi te apresentado, às vezes, o conceito religioso, um conceito de Deus. Por isso, algumas pessoas têm dificuldade de acreditar no texto bíblico, de aceitar o texto bíblico, de crer, porque isso foi apresentado de forma muito ruim para ela. Eu já encontrei pessoas assim, pastor, eu não consigo ver um Deus amoroso aí, não, porque ela cresceu vendo só um Deus duro, um Deus, sabe, exigente. Não, ela não consegue ver um Deus amoroso. Então, tudo isso a gente leva. E isso pode comprometer a nossa interpretação. Então, e às vezes minhas ideias particulares e pessoais, eu digo coisas que o autor nunca quis dizer. Por isso que a gente pode ter, através de quem apresenta a mensagem bíblica, uma mensagem de esperança. Por mais firme que às vezes seja. Mas eu posso ter mensagens de loucura, sabe, assim, fora do comum. Pessoas que se transformam em pessoas radicais, baseando-se no texto bíblico. Então, ontem eu mostrei para você sugestões técnicas para eu ir. Peço oração, peço o Espírito Santo através da oração, leio o texto, contexto, outros textos. E qual é a estrutura literária? E agora, como que eu olho para a Bíblia? Primeiro, a Bíblia interpreta a Bíblia. E eu li esse texto ontem. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumpris tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem a Escritura. Ou seja, ele queria que eles entendessem, porque a Bíblia por si só se explica. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai,
permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus os levou para a palavra, para confirmar aquilo que havia acontecido com ele. Mateus 24, 48 e 49. Outra ideia importante, quando eu vou à Bíblia, eu tenho que entender que a Bíblia é o suficiente. Existe a suficiência na compreensão do texto bíblico. Eu já vou explicar isso. Quero ler o texto de Isaías, capítulo 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A Bíblia é suficiente para a minha compreensão do que é importante para a vida. Qual é o contexto aqui? Eles estavam querendo direcionamento para a vida, para aquilo que eles deveriam fazer, encher o coração de esperança. Eles estavam querendo outras ideias, outras consultas. Eu não estou dizendo quando você lê o texto bíblico que você não deva fazer uma consulta de um comentarista, não. Que você não deve ler outro livro que esteja relacionado ao tema bíblico. Não estou dizendo isso. Eu leio uma diversidade de livros, de autores, muitas vezes livros que me levam à compreensão do texto. Mas também, às vezes, eu leio livros que ele diz contrário ao texto bíblico. Então, eu tenho que ficar antenado a isso. O que eu quero te dizer é que quando eu preciso tomar decisões que estão relacionadas a princípios de vida, se eu leio outro autor, ele tem que estar sob aquilo que a Bíblia disse, porque a Bíblia por si só é o suficiente. Porque o texto diz assim, ó, a gente usa geralmente esse texto para analisar uma visão profética, de um profeta verdadeiro ou não. Se ele escrever, né, se ele não falar de acordo com o que está revelado, não é verdadeiro. Porque a Bíblia por si só, ela é a diretriz, o caminho para aquilo que é correto. Agora é óbvio, uma leitura adicional dentro do texto bíblico, está tudo bem. Dá para você entender? Ficou claro para você isso? Sequência. Há na Bíblia unidade e totalidade. Vamos ler o texto para a gente entender. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Toda a Escritura, todo o texto, não é algo particular. É isso que o autor está dizendo. Há uma intenção de Deus por trás desse texto. Há um objetivo. Dá para entender? Não é particular. Ele não colocou ali a vontade dele. Ele colocou ali o que é a vontade do Senhor. E quando eu vou para a Bíblia, eu tenho que entender que há uma harmonia entre o texto do Antigo e o texto do Novo. Nós estamos vendo somente uma separação histórica, técnica de Antigo e Novo Testamento. Nós temos um período de 400 anos aproximadamente entre o término do Antigo Testamento, o último livro, e o Novo, para ser escrito. Temos esse período. Nesse período, a gente não tem profeta e nem profecia. Nós temos aqui um período que fica como um gap, um vácuo, uma brecha. Mas dentro da totalidade do escrito bíblico, ou dos escritos bíblicos, a gente tem harmonia. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente,
alguns dizem que, não, agora, eu vou dizer, eu falo com carinho, tá? Mas isso não está dentro da ideia bíblica. Paulo vai escrever a Timóteo dizendo que toda a Escritura é inspirada. E quando a gente vê Pedro escrevendo, nada do que está no texto é de particular elucidação. Nada. Por isso, queria que você entendesse que quando alguém diz assim, ó, não, só vale o antigo, só vale o novo. O texto bíblico não diz isso. A gente vai para o intervalo e eu já volto para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. É bem rapidinho, eu volto já. Estamos de volta. Só queria retomar aquele tema para deixar claro para você que quando eu vou para o texto bíblico, conforme o que Pedro diz na sua segunda carta, eu tenho que entender que há uma unidade e uma totalidade no texto. Não existe essa diferença, tá bom? Tá claro? Então vamos lá na sequência. Aqui um outro texto que é importante, São João 5,39, só para reforçar aquela ideia de que o próprio Cristo se apresenta em toda a Escritura, e aqui ele está se referindo ao Antigo Testamento. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo nesse texto assim, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna, mas as Escrituras falam de mim. Só que Jesus está falando isso e eles tinham que Bíblia? Que Bíblia que eles tinham? Eles tinham o Antigo Testamento. Então Jesus está dizendo assim, toda a Escritura fala a respeito de mim. A importância da olhar a totalidade. Vamos na sequência. Atos capítulo 17, verso 10 e 11. Esse é um verso bem interessante para a gente considerar. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Quando a gente vê o contexto, a gente vê uma pregação, a gente vê uma intenção de Paulo no ensino, e ele vai dizer que esses habitantes da região da Bereia eram diferentes dos de Tessalônica. Por quê? Porque eles receberam com avidez a empolgação de receber a palavra. Mas eles não fizeram só isso. Eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se a fala estava de acordo com aquilo que a Escritura apresentava. Que Escritura que eles tinham? O Antigo Testamento. E aqui eu queria te dar não é um desafio, mas queria te dar uma motivação. Estou aqui falando para você. Estou apresentando um estudo bíblico para você. Você vai receber na sua casa. Nesse estudo bíblico tem versos da Bíblia. Para você, tem uma pergunta, está aqui, ó. A lição que a gente está trabalhando, a 2. Por que confiar na Bíblia? Então a gente tem algumas perguntas. Como Jesus se referiu à revelação de Deus aos homens? Está aqui um texto sugestivo para você buscar a resposta. Queria dizer, confirma. Confirma. Confirma se o que a gente está falando aqui é o que o texto bíblico diz. E dentro desta confirmação, meu querido, entra aquelas regrinhas que eu coloquei. Qual é a estrutura literária? Se esse texto está propondo uma resposta para essa pergunta, qual é a estrutura literária que está sendo apresentada aqui? Segundo, o contexto dele, ou seja, o que ele está dizendo ali, te dá uma resposta que é a resposta correta para essa pergunta?
Então, leia o texto, leia o contexto, procure outros textos que vão falar também. Faz a sua chave bíblica lá. Agora, eu queria ampliar o teu desafio, esse desafio. Não é desafio, né? Vou falar de novo. Motivação. Um líder religioso fala: eu gosto de ir para o texto bíblico, explorar. Estou lendo um livro, ele fez uma citação de um texto. Eu vou para o texto, para a Bíblia, para confirmar. E indo para a Bíblia, eu não posso pegar esse texto isoladamente. Porque um texto isolado, às vezes, propõe uma resposta inadequada. Uma resposta que não tem nada a ver com o que o autor bíblico quis dizer. Então, seja como aqueles de Bereia. Receba a palavra, mas confirma a palavra. Confirma se ele está usando corretamente o texto. Sequência. Atos 17, a continuação do texto, né? Com isso, muitos deles creram, olha só. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Olha que coisa. Então, quando eles souberam, causaram aquele alvoroço para desanimar, para desestimular. Eu já vi essa história acontecer tantas vezes, tantas vezes. Quando você começa a estudar e descobrir uma verdade da palavra que às vezes vai de encontro, né? Vai de encontro ao que talvez o seu contexto religioso diz, muitos líderes, infelizmente, desestimulam a continuação, a procura. Já vi muitos assumirem e dizerem: continue estudando. A esses meu respeito e minha admiração. Eu não posso desestimular alguém que quer conhecer verdadeiramente o que o texto bíblico diz, porque o texto bíblico diz o que Deus diz. Amanhã a gente continua. Está aqui, ó. Não custa nada, tá? É gratuito. Manda uma mensagem para o WhatsApp, aprofunde. É agora o 12 9 82 44 44 49, tá? Mande uma mensagem, você vai receber gratuitamente na sua casa. Não deixe para depois, manda agora, tá? Ou se não, amanhã no horário comercial, eu mandaria agora, mas você pode ligar para o 12 21 27 31 21, tá bom? Minha pergunta para você hoje à noite é: você deseja conhecer? Você deseja aprofundar, mesmo que venham aqueles que te desanimem? E talvez eu estou falando para você, nesse momento, que tem enfrentado esta barreira. Alguém está desanimando você de estudar, de conhecer mais. Que o Espírito te dê forças, que o Senhor te dê forças, que o Espírito te ilumine para você superar essas dificuldades. Eu vou dizer que o Senhor sustenta a sinceridade de um coração. E eu quero orar por isso nesse momento. Pai do céu, eu quero orar por cada um dos nossos telespectadores que desejam conhecer a Tua Palavra. Aqueles que talvez estejam enfrentando obstáculos, ajude-os a persistirem, a seguirem no conhecimento. Eu clamo por isso. E que esse conhecimento transforme. Em nome de Jesus. Amém.